Hoje eu vou resolver o problema bem interessante que envolve duplicados em arrays, mas com uma restrição de distância. O problema é o LeetCode 219, contains duplicate 2, e a solução ótima envolve um padrão muito importante e muito útil até no nosso dia a dia como desenvolvedores, que é o padrão chamado Sliding Window. Então, na primeira parte do vídeo, a gente vai entender o enunciado do problema e se aprofundar no problema em si. Logo depois disso, a gente vai se aprofundar no conceito de sliding window e entender qual que seria a melhor forma de resolver esse problema. E por fim, a gente vai realizar a implementação disso em TypeScript. Bora então entender o problema. O que o enunciado pede é que identifiquemos se existe algum número que se repete dentro de uma distância máxima de k posições. E basicamente então a diferença entre os índices i e j tem que ser menor ou igual a k. E essa parte aqui que os índices i e j, a diferença entre os índices i e j tem que ser menor do que k, ela é bem importante e faz toda a diferença a gente entender bem isso aqui. Vamos olhar aqui para o exemplo 2, que ele representa bem isso. A gente tem k igual a 1. Então, o que isso significa? Que nossa janela ou nossa sliding window ela vai ter tamanho 2. O que significa que a nossa sliding window ela vai estar, a gente fala off by 1. Então, por isso que nesse exemplo aqui ele retorna true. Então, no caso onde a gente tem k igual a 3, a nossa sliding window vai ter tamanho 4, ou seja, todo o array. E por isso, inclusive, que também retorna true. Vamos aqui para um exemplo prático e entender como, inicialmente, qual que seria a forma mais simples de nós implementarmos uma solução para isso. Seria por meio de brute force, realmente. Então, a gente cria aqui dois for loops, um começando em i0 e o outro começando em i mais 1. O que começa em i mais 1, ele vai percorrer todo o array e a gente vai verificar se os números que estão nos dois índices são iguais. Caso eles sejam iguais, nós podemos verificar se esses dois números estão dentro da sliding window definida. Apesar disso ser uma solução que resolve o problema, ela não é uma solução performática, porque tu vai estar fazendo várias comparações desnecessárias. Então, existem outras formas mais performáticas de resolver esse problema e que requerem menos iterações. Porém, apesar disso, é válido mencionar que essa aqui é uma solução válida e que, caso tu não lembre a solução ideal, ela pode ser utilizada para encontrar algum elemento duplicado dentro de um array. Numa tentativa de melhorar esse algoritmo, a gente pode limitar o segundo for a percorrer apenas a quantidade de elementos necessária. Então, o primeiro for começaria aqui e o segundo for, dentro dele, iria só percorrer até aqui. Nesse caso, ele ia encontrar um elemento duplicado. Porém, caso ele não encontrasse, o primeiro for ia ser executado novamente, começando agora no 2, e o segundo for ia percorrer até o 4. Na terceira iteração, começaria aqui e iria até a 6. E assim, subsequentemente, até que todos os elementos fossem verificados. Essa já é uma melhoria bastante considerável em relação à versão anterior. Porém, a complexidade de tempo desse algoritmo, ela continua sendo O de n ao quadrado, o que faz com que em largas escalas, onde os arrays têm milhões de elementos, o ganho ele não seja tão grande com relação à versão anterior. Bora então entender como que a gente pode então realizar a implementação de um algoritmo ótimo para resolver esse problema. Nós vamos então precisar
utilizar uma estrutura auxiliar, que nesse caso vai ser um set. Esse set ele vai começar vazio e à medida que nós formos percorrendo esse array, ele vai sempre conter os elementos dentro da nossa sliding window. Então, inicialmente ele está vazio, eu vou fazer a primeira iteração. Toda vez que eu fizer uma nova iteração, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se esse elemento aqui está dentro do meu set. Nesse caso, ele não está. Então, eu vou adicionar ele ao set. Novamente, vou verificar se está dentro do set. Não está. Novamente, verificar. Também não está. Adicionei. Aqui, nesse momento, eu vou verificar se esse elemento está dentro do set. Ele está. Então, eu encontrei um duplicado dentro da minha janela. Eu posso retornar true. Mas digamos que esse elemento aqui, ele não fosse 1, fosse algum outro número. No momento em que nós chegarmos aqui nesse elemento, a gente vai verificar. Está no array? Não está. Adiciona. E logo após isso, logo após adicionar um novo elemento ao array, nós temos que verificar se a gente não está estourando a janela. E nesse caso nós estamos. Então, se o tamanho desse set for maior que o nosso K, nós temos que remover o elemento mais à esquerda, né? Então, a gente basicamente vai remover esse elemento aqui. E na próxima passagem, então, que seria verificar o 2, ele vai verificar se o 2 está nesse novo set aqui, vai identificar que o 2 está no set e nós retornamos true. Então, dessa forma, garantindo que esse set aqui, ele sempre tem o tamanho de K, a gente consegue garantir que, à medida que a gente vai avançando no array, a gente vai atualizando esse set com os números da sliding window mais recente e também, como é um set, a gente consegue em tempo linear, em tempo constante, verificar se um elemento está ou não dentro do set. Bora então entender como que fica essa implementação no código. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é criar um set aqui. Esse set ele vai ser um set de number, porque a gente está trabalhando com números aqui, né? Aqui ao final eu já vou retornar false, porque no meio do loop, se um elemento for identificado como duplicado, eu já vou retornar true. Então eu vou parar a execução caso isso aconteça. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o for aqui. Esse for aqui vai de i até nums e dentro dele nós vamos verificar se o nosso set tem o número que a gente, nesse caso, o número atual, o número corrente. E se ele tiver, a gente retorna true. Ok? Então, essa aqui é a primeira verificação que a gente está fazendo. É aquela verificação de que toda vez que a gente visita um elemento aqui, a gente vai verificar se ele está nesse set. E essa é a verificação que nós estamos fazendo aqui. Não estando no set, a gente vai adicionar esse elemento ao set. Então, set add nums i. E ainda nós temos que verificar se esse set ele não está maior do que esse K que a gente recebeu aqui, ok? Então a gente vai fazer set.size maior que K. Então a gente precisa fazer um set.delete. E como que a gente identifica qual número a gente tem que deletar? A gente pode pegar o index de i menos k. Por que i menos k? Digamos que nós estejamos aqui no set, tá? Então, set tem o index 0, 1, 2, 3. Então, set tem o index 3. Então, i vai ser igual a 3. E nosso k é igual a 3. Perfeito?
Então, se a gente fizer I menos K, vai dar 0. Então, a gente vai ter que remover esse elemento aqui. Esse elemento, ele vai remover ele desse set. Então, removendo esse elemento do set, a gente está removendo esse aqui que eu tinha mostrado antes. Se ele for 1 para frente e I for 4, 4 menos K, que nesse caso é 3, vai dar 1. Então, ele vai remover o elemento 1. E assim por diante. Então, a gente sabe que ele vai estar sempre removendo o elemento mais do começo. E eu acredito que seja isso. Se eu não fiz nada errado, a gente tem uma solução ótima para o problema apresentado. Bora testar. Então, foi resolvido em 22 milissegundos. A gente está bem à esquerda aqui nos tempos de solução, o que é bem bom. E é uma solução ótima para o problema apresentado. Então, a conclusão aqui é que esse é um ótimo exemplo para nós entendermos melhor como que funciona o padrão de sliding window, que pode ser aplicado em outros problemas que envolvem restrição de distância. E, inclusive, se tu curtiu esse tipo de problema e quer praticar um pouco mais de sliding window, eu aconselho dar uma olhada no LeetCode 3, que é o Longest Substring Without Repeating Characters. É um problema bem interessante para tu treinar sliding window e entender melhor esse conceito. E se tu quiser assistir mais vídeos como esse, dá uma olhada num desses vídeos recomendados aqui ou nessa playlist de LeetCode que eu separei, que tem vários exemplos de solução de problemas de LeetCode para tu estudar. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.